para o nosso WhatsApp no número 85 991 64 27 45 e faça parte da nossa comunidade de ouvintes. Queremos te conhecer, te atender e tornar a sua experiência na rádio ainda mais especial. Lembrando que suas mensagens podem ser lidas ao vivo, então fique atento. Você pode ser mencionado no ar e se sentir ainda mais conectado com a nossa programação. Rede de Notícias 1300 AM, Rádio Iracema de Fortaleza. Você sabia que a nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça a nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Programa Paulo Oliveira. Senhoras, senhores, mais conhecido como diretor de alguns filmes como as maiores bilheterias de todos os tempos, James Cameron, também é um grande admirador das profundezas do mar. Tanto que o cineasta responsável por Titanic, ele, em 97, já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços da embarcação e lançou até um documentário a respeito em 2003, Fantasmas do Abismo. Eu assisti. O canadense foi procurado pelo canal americano CNN, mas não comentou o desaparecimento do submarino que levava turistas para visitar os destroços no último domingo agora, dia 18. O amor de Cameron pelo mar e pelo Titanic vem desde a infância. Tanto que o diretor declarou à revista Playboy, em 1999, que o filme estrelado por Leonardo DiCaprio nunca foi seu objetivo inicial. Eu fiz Titanic porque eu queria mergulhar até os destroços, não porque eu particularmente queria fazer o filme, afirmou ele. Quando eu soube que uns caras tinham mergulhado até o Titanic para fazer um filme para IMAX, eu disse, eu vou fazer um filme de Hollywood para pagar uma expedição e fazer a mesma coisa. O plano deu certo. Tanto que girou o documentário em 2003. Em Fantasmas do Abismo, o diretor convidou o amigo Bill Paxton, parte do elenco de Titanic, para estar aí narrar as expedições aos destroços que conseguiram as imagens mais detalhadas da embarcação afundada já registradas. Na verdade, professor. Bom dia, professor. Todos, né? Prazer. Você, Paulinho, Prazer. meu amigo Bonfim, Prazer nosso amigo dele. pastor, todos. Prazer ter ele de volta, professor. Houve uns buzinas aí espirituais, e a mulher deu uma ordem, como diz o Matuto, né? Sim. E o diabo dessa mulher, mais de 50 anos, né? Casada, e manda eu fazer o quê, né? Hoje a minha faz 66. É. Né? No mês, 50 e poucos anos de casado. Aí tu já é de casado. Casado. Tem quantos filhos, professor? Foram 5 e criamos uma moça, né? Uma menina. Foram 6, né? Foram 6, né? Aham. A alegria, a melhor coisa de um casal é Sim. ter filhos, né? Nem que seja um, né? Caso do Bonfim aqui, É. é pai de um filho só. Professor, eu vi muita coisa hoje de manhã, bem cedo, antes de vir trabalhar. Até comentei com o Ivan Júnior, sempre, todo dia a gente se comunica via WhatsApp. E eu disse, o Guerreiro, ele chama de Guerreiro, chama de Guerreiro, né? Ele acorda Era a muito gente cedo. chamasse guerreira, né? Ele acorda muito cedo, né? É. Aí disse, Guerreiro, eu tô aqui pesquisando, saber esse negócio do submarino. E nos noticiários dizendo que o submarino não tinha capacidade para mergulhar como ele mergulhou, tão profundamente, né? Um dos diretores da ASA disse até que o casco dele era muito fino para poder suportar a pressão do mar. O que é que o senhor detectou em tudo isso, professor Gomar? Bom, eu acompanhando os jornais, né, e vendo a filmagem, etc., da imprensa, que Os especialistas. né, mas a gente faz também um tratamento particular. Sim. Nós temos aí 2 vetores importantes, tá certo? Sim. Da natureza, não estou nem falando agora técnico. Primeiro, o mar e o espaço são mortais. Não pode haver erro. Errou, morreu. Rapidamente. Eu acho que não tem nem tempo de olhar para o cara que tá viajando, já vai direto. Uma chala já explodiu no ar, não foi? É. Uma chala. Então, e o segundo, existe um fenômeno de sincronicidade no universo. O universo é um cérebro bem grande, que é Deus. Todo tempo pensando, todo tempo
passando informações e recebendo. Funcionando. Funcionando. Tá certo? A vida na Terra é mandada por Deus, ele manda os pacotes de vida. Porque ela não tem condição de crescer automaticamente. É projetado. Mas isso é outra questão. Então existe um fenômeno chamado sincronicidade. Tá certo? As coisas se ligam. Inclusive na física, na alta física, inclusive esse foi um fenômeno criado por Einstein, né? Entrelaçamento. Relatividade, não? Como é que chama? Entrelaçamento, né? Sim. Os átomos se comunicam. Um aqui e outro bem distante e não interessam tempo nem espaço. Como é que é feito isso? Ninguém sabe. É obra de quê? De Deus. Então essa sincronicidade também existe no todo o universo. E nessa sincronicidade existem várias propriedades, tá certo? Uma que dá certo, outra que constrói, outra que destrói. Existe uma, né, que é conhecida e é temida para aqueles que têm, né, como dizer, uma visão mais aberta, chama-se maldição. Certo? Então o Titanic, existe a maldição do Titanic. Você sabe por quê? Porque ali morreram mais de 1.500 pessoas. Nossa, 3.000. Numa situação horrível. Diz que o engenheiro que fez o Titanic disse que aqui nem Deus afunda, não foi? Pois é. Aí ele, pronto, Isso ele já começou a criar a sincronicidade da destruição. Né? Então o que ocorre ali foi um palco, foi um cemitério de muitas almas. Né? E morreram numa situação horrível e terrível. Hipotermia e outras coisas, mais afogamento. Né? Não quer dizer que aqueles espíritos estejam lá. Pode até alguns estar vagando, né? Porque isso ninguém vê. Mas acontece o seguinte, no próprio instante que você liga Titanic, eu vou lhe visitar, aí você faz o sincronismo com o quê? Com esses espíritos amargurados, sofridos, etc, etc. São os obsessores? Paulo, foi 654 pessoas que morreram, não foi milhares, não. Bilhares. Não, no Titanic afundado foram 1.500, né? Aí teve os que morreram no mar, né? Entendendo? Aí chega aí a casa de um bocado, né? Mas essa controvérsia aí, né? É uma controvérsia histórica, né? Sim, sim. Uns diz isso, uns diz outro, né? Quem sou eu para contestar, né? Certo. Eu falo informações que, como o Bonfim recebe, ou você recebe. Que chegam até a gente. Então é o seguinte, esse sincronismo foi aberto um portal. Aí ligou. O que é que liga ali? Sofrimento, amargura, etc. Aí o cara desce com um equipamento sem condição. Né? Condições técnicas totalmente, né? Inclusive parte do material foi comprado em loja. Em loja. O outro Roberval colocou aqui o joystick de R$12, sei lá. Pois é, então é uma coisa pra lá de amadora. Então é isso. Mas o cara é milionário, professor, como é que você analisa isso? O cara tem tanto dinheiro, são bilionários. Mas é porque é o seguinte, para fazer um submarino seguro, você tem que contratar uma firma altamente de alta tecnologia. Aí sai muito caro. Aí os custos vão lá para cima, aí só compensa tipo o Cameron, né? Que fez um filme que rendeu não sei quantos bilhões de dólares. Né? Aí eles apelaram por essa brincadeira. Então é isso. Eles, vamos dizer, invadiram um setor, tá certo? Onde tinha pessoas, e falar pessoas, espíritos, sincronizados com sofrimento. Aí joga aquilo, liga. Aí atraiu eles à morte. Ó, no mundo existe outra maldição. Outra sincronicidade, né, perigosa, o número 13. Que é o número do meu apartamento. Não quer dizer que o seu apartamento vai explodir, vai cair, não. Eu estava analisando o número 3, professor, olhando a Santa Ceia do Da Vinci, que eu tenho lá em casa, ganhei do Ives Dias Branco. A Santa Ceia. Veja bem, são 6 apóstolos de um lado, são 6 do outro. No meio, quem é? É o 13. É o 13. É o Jesus Cristo. O Paulo, no site do UOL aqui está dizendo assim, professor, ó, no Titanic tinha 2.200 pessoas a bordo do navio, 1.514 morreram no naufrágio. Aquele número estava errado. Viu? Resgataram lá 720
10 pessoas. Não, pois é. Eu vou acreditar em quê? Um de uma coisa Site de igual, outra. Não, a gente, como eu falei, Faz uma base, né? faz uma base. O importante é que foi um grande desastre. Morreram quantos? 1.514 14 pessoas. Foi o que eu disse, morreu mais de 1.000 pessoas. Foi. Morreram mais de 1.000 pessoas. Mas ele tinha mais de 3 mil 1.500. pessoas a bordo, né? Não, a bordo tinha 2.200. Mas os tripulantes. Com tudo, né? É, com tudo. Bom, então, existe a sincronicidade. Por exemplo, qual o 13? O Apolo 13. A NASA não coloca mais nada com o número 13. Nada. Os prédios lá, o Sadaburu lá, mais de um ano. É. Ele disse que o prédio vai aqui, chega no 12 e vai pro 14, né? Então. Mas o 14 é o 13, queira o que não queira. Mas aí não usa o número 13. Não fixa o número. Por exemplo, superstição você se lembra aquele. 13 é o número do PT. Do Zagalo. 13 é o número da rádio aqui, né? 1300, mas não quer dizer. 13 é o meu apartamento. Não quer dizer que isso vá funcionar todo o tempo negativo, não. É quando está ligado, essa sincronicidade se liga a energias negativas do ambiente. Tá certo? Sim, entendi. Entendendo? No caso do Titanic, aqueles espíritos, aquelas pessoas que morreram, não deixaram energias boas no ambiente. Acho que é certo? Grande, né? Não quer dizer que está enrolado, ela está no ar, ela está no universo. Isso é entrelaçamento. Quando você está aqui, não interessa onde o espírito está, é uma ligação. Outra maldição, maldição dos cemitérios indígenas. Não se deve construir nenhuma casa sobre o cemitério. Porque vai ter algum tipo de, vamos dizer, desastre lá dentro. No caso da casa MTV, em que o filho matou o pai e os irmãos, matou tudo. A voz dizendo, mata, 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 mata. Inclusive, ele foi, na época, ele foi absolvido, porque o advogado conseguiu convencer o júri de que ele não estava em sã consciência. Né? Outra agora faz como fala-se, né? Maldição, como diz, que é a maldição, tá certo? E de um modo geral, são os cemitérios, né? Joelma, você lembra aquele incêndio do Joelma? Foi feito em cima de um local, Joelma, antigamente que foi cemitério. Foi em 75, não foi, Paulo? Foi. Cemitérios, shoppings, presídios, hospitais. Hospitais e presídios são perigosos, porque há muito lamúria, muito sofrimento. O tempo todo. Aí não tem alegria, só tem sofrimento. Motéis. Motéis, etc. Motéis também. Então, existe no mundo coisas que a gente não deve brincar, tem que estar alerta. Por exemplo, no meu trabalho espiritual, eu enfrento qualquer onda energética. Né? Eu não tenho, se diz, mas eu trabalho por bem. Eu chamo Chico, Jesus, os espíritos de luz, né? Eles sabem que eu estou trabalhando, fazendo um trabalho do bem, uma cura, tirando uma desobsessão, etc. Né? Aí eu entro em qualquer canto. Mas eu normalmente, o que é que eu vou fazer em cemitério? Por exemplo, o que é que eu vou fazer lá no Titanic, se eu pudesse? Não tinha nem interesse. Então existe esse fenômeno chamado sincronicidade, que pode ligar a coisas boas e pode ligar a maldições, coisas ruins. Por exemplo, eu pertenço a esse fenômeno de sincronicidade. Sou casado com uma mulher, né, mais de 50 anos, tá certo? Nascemos no mesmo dia. Tudo dá certo. Alma gêmea. Tudo dá certo, nada dá errado. Em termos do casal, não estou falando da vida que a gente pega uma barra, como diz você, né? A correr tal. Então, existe a sincronicidade do bem, a sincronicidade, né, que traz desastre. Por exemplo, você sabe casar o bem com o mal? Não funciona. Não funciona. Por exemplo, o primeiro pesquisador científico do mundo de discos voadores, qual era o nome dele? Agobá. Sabe quanto? Em 847. Não chegou nem 1000 anos. 847. Foi um bispo de Leão. Depois de Cristo. Não, depois de Cristo. Chamava-se Agobá. Eu ia perguntar seu nome, a origem. Pois é árabe, parece. Né? Aí, por exemplo, eu vim me encontrar com o maior ufólogo científico do mundo, Jacques Vallée. O Jacques Vallée se interessou por Agobá, por esse francês Agobá, que pesquisava disco voador cientificamente naquela época. Né? Olha a ligação.
Agobá com Valer. Sim. Que Valer gostava do Agobá. E Agobá gosta de disco voador. E veio se encontrar com Valer. Ele já esteve comigo 2 vezes. Trabalhou na NASA, é um cara, né? Entendeu? É o único americano que eu recebo lá em casa, e mais ninguém. Não recebo americano, ninguém. Eu recebo brasileiro, você vai lá em casa tomar as cachaça, vai. Com maior tranquilidade. Agora, americano, estrangeiro, não recebo ninguém. Não, recebo assim, negócio Dentro da sua área, né? É, o aniversário, não, eu estou falando assim de pesquisa, não. Porque eles só querem amufambar as suas coisas e ganhar dinheiro. Bom, Em então, cima de você. então o que ocorreu com esse tipo, esse submarino? Um submarino tecnicamente sem condições, né? Inviável. Inviável. Ele não tinha nem GPS. Que eu não sei nem. Professor, vamos nós aqui. São homens ricos, bilionários. Teve aqueles 2 indianos, né? O pai e o filho, né? Um dos diretores da Ocean, que é a produtora do submarino, estava dirigindo aquele veículo. Agora, qual o recado Hein? qual o recado de Deus? Nem tudo pode. O ser humano tem limitações. Seguidor meu aqui, é até brincalhão demais, o Jones Clay Lima, disse assim: Paulo Oliveira, o mar foi criado para peixe, nós fomos criados para terra. Tá certíssimo. Certo. O mar é popular. O mar é mortal. Mortal. O espaço mais mortal. É tanto que um dos problemas dos astronautas, os primeiros que foram, que os novos não são preparados psicologicamente. Os primeiros tiveram um choque. Quando voltaram, o Gagarin voltou, passou a beber, ficou alcoólatra. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Morreu pilotando um avião bêbado. Cosmonauta russo. Ele morreu pilotando um avião bêbado. Embriagado. Embriagado, aí derrubou o avião. Acho que o Armstrong ficou meio doido também, não foi? Tudo, que ele viu lá em cima. Que o Armstrong, eles ficaram calados. Eles não falavam muito pouco. O Armstrong só apareceu umas 2 vezes para dar entrevista. Uma quando completou 30 anos, a comemoração. Mas ele totalmente... Eles foram convidados na época pelo rei George o Gago, né? O pai da Elizabeth II. Ele ficou horrorizado com eles três, que eles três eram meio doidos. Eles andando lá no Palácio de Buckingham. E o Jorge correndo atrás deles, o rei da época, né? Ficaram perturbados. Ficaram perturbados. Eles ficaram assim, rindo de graça, né? Porque o espaço é mortal. Por isso que essa viagem para Marte é cor de doido. Eu acho também. O homem tem que desenvolver tecnologia científica e ciência para poder viajar no tempo e no espaço. Né? Mas, professor, a sua opinião, não é mais interessante resolver os problemas da Terra? Nós temos... Só que no Brasil morrem por ano, né, meu filho? 18 milhões de pessoas de fome. Passam fome. Passam fome. No mundo inteiro morrem 80 milhões de seres humanos de fome por ano. Mas sabe qual... Estão querendo ir para mais para quê, pelo amor de Deus? Bom, aí entra as 2 vertentes, né? Riqueza ir para Marte não compensa do ponto de vista humano. Compensa mandar o robô, né? Como eles estão fazendo, né? Agora, o problema da fome no mundo é muito difícil de ser resolvido, porque o ser humano não gosta de ser humano. O ser humano gosta de ser animal perigoso, ruim. Não estou dizendo todos não, né? Não, mas os que tomam conta da maioria, né, o que tem poder, só pensa em guerra. Só pensa em fazer o mal. Tá certo? Quanto mais poder, mais o cara fica mal. Mais poder. Mas acontece que eles vão passar um negócio chamado, bem estreitinho, chama-se morte. Né? Aí depois pode se enlarguecer, entrar no universo de Deus, ou pode entrar o quê? No buraco negro, na escuridão eterna. Aí já é. Aí o espírito dele deixou de ser eterno. Passa a espírito do sofrimento. Eu não, eu prefiro nem ser a metade da abertura. Não, eu vou fazer que deu Mauro Benevides, eu fico em cima do muro. Mas como você já tomou aquele chá, né, que você falou no instante, você já tá salvo. Mascar de bosta de cachorro. Eita! É. Eu tenho vontade de baixar de ayahuasca pra ver como é que eu... Sabia, Maurício? Aí ia ficar era a birobá do juízo. Já não tem muito. É, né? já não tem muito. Bom, o Elião tá mandando abraço pra você, viu, professor? Como o amigo tinha falado, essa semana você conversou comigo no telefone, falou sobre abdução, né? Abduções lá em Minas Gerais.
Então nós temos casos de abduções. Essa é uma senhora, amiga nossa. E aí é o Maurição, que é o grande pesquisador lá da João esse Pessoa. aqui. É o Maurição. Eu falei sobre a abdução daquela senhora chamada Bianca. Bianca, eu acho que é Bianca mesmo. Lá de Minas Gerais. Que o marido dela era até evangélico, né? Ali foi um dos primeiros casos do Brasil. Né? Mas depois ela complicou-se. Quem é essa, professor? Essa é uma amiga minha. Torna-se amigo, né? Quando você passa a pesquisar a pessoa. E ele é marido dela? Não, esse é o Maurição. Aquele que eu falo sempre aqui. Você, Paula, mandou alô pra ele. Que ele faz a pesquisa. Você tá aqui no YouTube aqui. Né? Ele, se quiser, pode mostrar a foto. Ele foi abduzido? Não, essa amiga minha. Ela foi? Foi abduzida. Eu tenho uma documentação dela enorme. Tá certo? O disco voador, as luzes dentro de casa. Eu tenho uma coisa fabulosa. Mas ela viajou na nave? Não, às vezes viaja e às vezes eles entravam na casa dela, faziam pesquisa. Inclusive, pode botar a foto aí. Certo. Pode colocar? Tá aí? Foto? Se puder. Essa tá aí. Tá aí. Pronto, tá aí. É o Maurição, tá certo? E essa amiga minha. Ele é ufólogo também. É um das maiores abduzidos do Brasil. Ela foi. Faz mais de 2 anos que eu não tenho contato, que veio a pandemia, coisa e tal. Fiz uma pesquisa extensa. Essa pandemia acabou com tudo. E agora com documentação, porque esse pessoal fala de abdução, coisa e tal, mas não tem documentações. Não tem. Ó, tá aqui uma das marcas, uma dessas viagens que ela fez. Isso aqui é um pelo, né, professor? Isso aí eles fizeram. Ó, tá vendo a parte escura? Meia escurecida? Essa avermelhada? É um trabalho que eles fizeram, né, no braço dela. Isso é no braço? Não, no braço. Não, eu acho que é na perna. É na perna, cabeludo assim? Eu acho que é na perna. E aí eles parece que botaram um cataplasma, né? Para tirar líquidos da pele, etc., para analisar. Sem ferir. Mas você vê que tem 2 furos também. Né? De lado, onde eles retiram adultos, né? Os extraterrestres. Então essa senhora é uma das maiores abduzidas do mundo. Esse extraterrestre chamado Carran, o senhor já leu alguma coisa sobre ele? Já é muito falado, né? É muito falado. Esse ser... É um cara bonito, né? Esse ser, ele foi falado pela Bianca. Inclusive, eu estive com eles, a primeira vez, né, eu estive com ele em 78. Já faz tempo. Faz tempo. Quando eles foram apresentar a primeira vez num congresso, eu estive com ele, falei com eles pessoalmente. Eles foram para o congresso dos ufólogos? Não, um ufólogo, tipo um congresso pequeno. Sim. Feito pela doutora Irene e o general Show. Eu estive presente, falei com eles. Aí. Pois é. Aí você vê ali Mas quando um inseto pica a gente, fica desse jeito. Aí, por dizer que eu sou alérgico, eu fico... Mas ela tem uma documentação extensa, né? Tem Ela? chip, ela tem, né? Aí, professor, sim. Então, a Bianca, ela afirmou, na época, foi quem trouxe a primeira vez esse nome, sim, né? Que ela foi levada, foi levada para dentro da nave, ela e o esposo, sim. E lá eles colocaram, fizeram tipo uma entrevista com eles, né? E esse comandante... Diz que ele deu muita orientação, não foi? Era chamada Carran. Cuidado com as guerras nucleares. Na época estava em voga, né? Foi assim que acabaram com o planeta Marte, né? Marte é complicado, né? Tem muita coisa estranha, né? E então a Bianca e o Hermínio, que era o esposo dele, esposa dela, eles contaram a história dele todinha. Foi sucesso, inclusive foi pro Flávio Cavalcante, faz tempo. Faz tempo, né? Você vê, né? Eu já estava presente nessa época, né? Sim. Entendeu? O senhor já acompanhava então? Já acompanhava, tive com eles pessoalmente. Tá certo? Lá, não Ele aqui. era normal? Era bem calvo. Ela era normal? Normal. Era uma senhora até bonita. Porque esse extraterrestre chamado Carran só conversava com ela, não era? Aqui, não era? Aí que entra... Ela foi chipada, não foi? Deve ter sido. Ela, possivelmente, ela recebeu algum implante, né? Mas, às vezes, nem precisa implante, porque é a ligação de pensamento a pensamento. Que eu acho, isso aí é a opinião minha, o espírito, ele tem identificação, tá certo? E essa identificação é identificada por outro espírito. Então, quando um chama o outro, é identificado diretamente. É como se fosse uma senha. Vai direto, acabou-se.
É uma sincronia, então. É a sincronia, entre pronto, eles. uma sincronicidade. Então, esse caso da Bianca foi um caso importante na época, ainda é, né, logicamente, que chamou a atenção do público, né, para pessoas que são levadas, né, para... E depois eles desapareceram. Não foi? A NASA vem atrás e leva e a pessoa se cala e acabou. O problema da Bianca e do Hermínio, aí eles logo depois se separaram, né? Separaram, aí, quer dizer, cada um seguiu o seu caminho. Inclusive, ele esteve aqui no Ceará várias vezes dando cursos. Quem? O Hermínio. Foi? Foi, que ele falava sobre projeciologia, você sair fora do corpo. Que ele dizia que os ETs tinham ensinado a ele. Né? Inclusive, uma Isso. vez eu participei, quer dizer, tive aqui, né? Um deles foi dado lá até no auditório da Colégio Militar. Faz muitos anos isso. Naquele tempo não tinha quase auditório. Né? Então, pronto, então o caso Carran é um caso ligado a Bianca e o Hermínio, né? O Hermínio. E Eu essa, sou de Minas por exemplo, Gerais, essa senhora, Sandra Ramalho, o nome dela, Sim. amiga minha. Isso aqui o que é o Titanic? Não, isso aqui foi o Titanic, né? Que nós falamos, né? Foi. Já Aí falamos. é, É o submarino, É. já mostramos ontem. possivelmente, ele começou com um problema, sabe de quê? De pane elétrica. Tá certo? Ih, já entrou errado. Ele teve uma pane elétrica aí, ele ficou sem condição de operacionalidade, tá entendendo? Porque você sabe como é que ele funciona? Esses submarinos de alta profundidade, eles têm aquela esfera onde fica as pessoas, que aguenta alta pressão, e os equipamentos ficam fora. Então ele subir e descer, ele desce, ele tem peso de chumbo. Peso Pra descer. para descer. Né? Aí ele desce. Tem um mergulhador dele, usa um cinto de chumbo, né? Então ele tem os lastros, né, de chumbo. Aí ele desce, passeia lá, corre e tal. Aí quando ele quer voltar, ele solta o chumbo, né? Aí o Flutua. equipamento volta a flutuar. Esses submarinos que não têm propulsão. O do Cameron, que ele utilizou, que é um submarino, né, que ele chama oceanográfico de pesquisa, não, esse tem propulsores. Ele tem Mas ele desce também amarrado num cabo, né? também para maior segurança. A maior segurança ele tem um cabo. Esse aí não tinha nada. Esse aí, rapaz, é porque eles, Responsabilidade. Total. da porra, né? Eles ligou, ó, os espíritos, né, lá e acharam que podia. Aí os cabas, venha pra cá, meu filho, venha que nós estamos esperando agora. Nós esperamos você aqui, onde? No fundo. Só que Qual o nome daquele treinador brasileiro, meu filho? Morreu no mergulho, não foi mergulho. Morreu Ali no mergulho? ele pegou uma corrente marítima, Sim. porque no mar, tanto no mar como no ar, existem correntes aéreas no ar e dentro do oceano existem correntes marítimas. É verdade. Os rios. Eu perguntei a um piloto uma vez, num voo internacional que eu fiz, por que o avião passava sobre Fortaleza e não aterrissava logo para deixar a gente, né? Porque ele está numa corrente que vai até São Paulo, né? De lá é que ele pega outra corrente para voltar novamente para Fortaleza. Passaram por cima da cidade. Então essas correntes, tem correntes que a velocidade é 1000 km por hora. São rios, né? São rios. Então o mar tem rios que leva, submarino leva tudo. Se não tiver... Rios submarinos. Tá certo? Diz que essas baleias encalham às vezes, né? Pega uma corrente e não sabe voltar, Não né? sabe voltar. O Cláudio Coutinho, Paulo. Cláudio Coutinho. Isso, 42 Cláudio anos. Coutinho, pronto. Ele Morreu, caiu na corrente, não foi? Foi, entrou na corrente e acabou. Próxima praia de Ipanema. Foi ali que ele lascou-se. Olha aí. Então, Essa cúpula aí, professor, é justamente aquela esfera. é onde Entendeu? eles estavam. Aí, Lógico. Não, isso é para 4 mil quilômetros. o que acontece é o seguinte, ele pousou no fundo, tá certo? E não Aí a pressão ficou só... não teve mais como subir. Aí ele, o cilindro ficou aguentando. Aí chegou um ponto em que abaixa uma pequena trincadura microscópica, aí ele explode. Que primeiramente, o que ocorre? A água quebra, explode para dentro, por isso chama implosão, explode para dentro. Eu certo? acho que muito filme sobre Aí submarino. depois ela retorna. Filme mesmo. Então o corpo não ficou nada. Você assistiu aquele filme O Segredo do Abismo? Acho que já. Que depois ele não tem como voltar, né? Ele desce.
Ele é salvo por extraterrestres, né? Lá embaixo, né? Justamente. Aquele cara, os extraterrestres. Parece que é justamente aqueles angelicais que apareceram na Soyuz. Justamente. Tu Aquele lembra? tipo, né? De seres que, vamos Aquilo dizer... É verdade, né, professor? Foi verdade. É porque as autoridades escondem casos escabrosos, São né? russos, né? São russos. Eles. São russos, foram russos. Eles viram aquilo. Então, são essas coisas. Então, aqui é isso. Aqui, por esse coisa, você vê com energia, com energia e sem energia. Pronto, tudo escuro. Aí eles perderam o quê? Todo e qualquer controle elétrico que tivesse o quê? Aí ficaram à sorte. Chama-se a deriva, né? Da sorte. E teve o tempo que a coisa não aguentou, porque eles ainda ficaram um tempo vivo. Porque eles ficavam de 30 em 30 minutos batendo no casco de dentro. Aí o que ele batia, o som sobe. Né? Que o som viaja na água. Né? Aí os americanos, através o avião, com sensores, captavam esses sons. Inclusive, teve um canadense que captou a implosão, o momento em que acaba. Né? Mas eles já estavam mortos, né? Possivelmente porque já tinha o oxigênio, já tinha como é que a gente chama? Acabado. A despressurização, né? Quando explode é terrível. Então são essas coisas que é difícil a gente. Se aprofundar nisso, né, professor? Como é que a pessoa entra numa borrada dessa? Né? Homens experientes, ricos, milionários, né? Por exemplo, toda atividade que envolve perigo, né, ela deve ser praticada por técnicos. Né? Por exemplo, o paraquedista, ele é do exército, né, é da aeronáutica, mas ele é treinado para aquilo. Né? O mergulhador, né, dos bombeiros, por exemplo, ele é treinado para aquilo. Ele não entra no mar por brincadeira, ele entra para aplicar seus conhecimentos. Então, é muito perigoso você estar todo dia pulando de paraquedas. Tá certo? Isso é um eventozinho que a gente vai fazer agora domingo. Anuncia aí que nós temos. Rapaz, 9h36. Bem ligeiro. Vai. Aí nós vamos agora, dia 25, domingo, né? A partir das 14 horas, nós vamos fazer umas palestras, né? Lá na casa de Juvenal Galeno, que é vizinho do Teatro Zé de Alencar. A entrada é franca, viu? É pela General Sampaio? A abertura, mas ela é vizinha. Então lá é tranquilo, você tem onde estacionar. Palestrante do Sacomar Peixoto e José Rubens. Temas: discos voadores, espiritualidade, sobrenatural e extraterrestres. Esses mistérios, né? Da vida, né? É de graça? É grátis. Igual eu faço um desfranca, eu gosto desse com menino. Grátis, né? Entrada franca ainda tem direito a um caldo. E bom que tem bolo mesmo em Guaraná, viu? Tá certo. Professor, é sempre um prazer tê-lo aqui no programa, viu? Bom, eu espero que tenha agradado você não sabe essas ideias, né? Então, existe a sincronicidade. Então, nós devemos estar atentos a essas coisas. Tudo é interligado, né, professor? Está tudo interligado. Aquela plantinha que você vê ali fora, ela tem a função dela, né? Tranquilo. Eu tenho coisa da natureza em documento, em arquivo, fabuloso. No tempo que eles começaram a tocar fogo da Amazônia, eu recebi um material, uma madeira, em que ela tem uma senhora chorando com um menino. Aqui. Escrito na madeira. Que eu ganhei hoje aqui do... Pronto, aí fazer chave, que é para limpar aquele outro chave. Esse aqui é o tal de mesmo, fim? Jurema preto. E o Jucá. O Jucá também para dar cacete nos outros, né? Aí a Jurema preta, Paulo, viu? Jurema preto. Cacete dele. Quem gosta dessas coisas aqui é o Moreira Brito, né? Bom, professor Gobá. Tá aí, rapaz. Eu queria agradecer. Professor, eles dizem, o Carran dizia para Bianchi, que nem todo extraterrestre é assim. O universo inteiro não tem nada disso aqui, é coisa inventada pelos americanos. Como eu falei, o genotipo adotado por Deus, né, para um ser inteligente, tem que ser bípede, né? Que é para ter a cabeça e isso aqui o quê? Nós somos criados a sua imagem e semelhança. Tá entendendo? Uhum. Porque se eu andar de 4 pés,
eu tenho a cabeça livre. Você é um quadrúpede. Mas eu não Cléber posso. está perguntando aqui o horário do A do partir evento. das 14 até 17h30. Vai ter bolo e Guaraná, vou avisando. E, Olha aí, e é Cléber. de domingo tem estacionamento à vontade. né, À professor? vontade, tranquilo lá. Pode parar seu tranquilo. carro tranquilo ali na General Sampaio, Viu? na Eu 24 de maio. Eu queria agradecer, Paulinha, o Bonfim, o nome do pastor, mais essa brincadeira nossa Muito aqui, bom, né? Muito bom, muito bom. Certo? Certo. Eu vou. Estão querendo arrastar o seu para colar, professor? Eu soube ontem, mas. Não. Logo quando eu comecei aqui, uma pessoa que eu estimo muito, né? Eu pessoalmente estimo essa pessoa, que é uma pessoa séria, pessoa boa, não vou citar o nome, porque Não, é questão de ética. posso até citar, mas pô, ela pediu, que ela sempre pedia reportagem para mim, e eu sempre dava. Dá lá pro programa. Aí ela ligou para mim, mas não ligou, não tinha nada a ver com o seu programa. Tá certo. Eu acho que ela viu eu aparecendo, aí sentiu necessidade também de mostrar. Fazer alguma Aí eu disse, eu quero pedir desculpa, porque eu encerrei televisão. Tá certo. Eu só tô do Paulo, né? Uhum. Daqui do Paulo eu não saio mais, não tenho mais no interesse em Daqui não sai, daqui ninguém me tira, daqui não Pronto, sai, pode ficar daqui tranquilo. ninguém me tira. Tá bom, professor Agobá. Obrigado aí, Como é que tá a Paulo. esposa, beleza? Tá bem, graças a Deus. Simpática ela, né? Eu gosto Tá de lá, tá, Eu gosto de pensar, cadê o professor Agobá? tá lá preparando a merenda, como diz. Hoje é aniversário da minha preta. Minha preta O pai, eu quero A minha- mandar parabéns a a minha ela. velha antecipado. companheira. E seguro, porque companheira boa tá difícil. Tá difícil. Tem uns aí que, Ave Maria, Ave é Maria. complicado. Viu? Não. Hein? Liseira pra elas. Não serve não. Chegou mais alguém, rapaz. Pronto, Grande abraço. já tá dizendo que vai se embora, vai se embora. Vai embora. Vai embora. Paulinho. Um abraço, professor. Tchau. 9h41. O Robervan vai proceder os comerciais. E a gente vai trazer o Jornal da Fama. Não, tem a música. Jornal da Fama, né? Vamos colocar o Jornal da Fama, né? Então, vou dar uma musiquinha, né? O que nós temos aí? Nosso roteiro. Deixa eu ver aqui. 2 minutos de música, né? Elino Julião. 9h41. O Robervan faz os nossos comerciais. Atenção, Isso afiliadas. é te ouvir, quer fazer Vai. parte da sua vida e tornar cada momento do seu dia ainda mais especial. Então, não perca tempo. Adicione o número 85 991 64 2745 aos seus contatos e nos envie uma mensagem agora mesmo. WhatsApp 85 9